Olá, bem-vindo ao podcast Florescer. Eu sou Fabiana Assunção. Antes de mais nada, quero me apresentar. Sou psicanalista, mentora e treinadora, especialista em desenvolvimento humano. Seja bem-vindo ao nosso espaço de transformação. E hoje nós vamos falar sobre como deixar o papel de vítima e assumir as rédeas da sua vida. E para falar disso, primeiro eu tenho que saber o que é o vitimismo, né? Você deve conhecer alguém, ou às vezes já passou, né, por essa fase, ou está nela, né, da pessoa que, ai, coitado de mim, nada dá certo, tudo é muito difícil para mim, né? O meu chefe não me entende, aquela empresa não me deu valor, eu nunca sou valorizada. E aí, quanto mais você fala isso, mais você tem disso. Só que você não entende que isso é um padrão emocional, né? E você se sente impotente diante da vida. Isso é real, você se sente assim. O grande problema é, na maioria das vezes, isso é inconsciente. E isso atrapalha a tua vida em vários sentidos. Pode te afastar de amigos, realmente tá sempre trazendo mais do mesmo, de pessoas, de empresas que não vão te valorizar, de trabalhos que não vão ser legais, de amizades que não vão ser boas, né? E até mesmo, vamos dizer, às vezes, eu tô sempre com dor de cabeça, eu sou sempre fraco, você vai estar sempre mais fraco, sempre mais vivendo mais aquilo que você está sempre se sentindo coitado, né? Isso é um problema por ser, na maioria das vezes, inconsciente. Mas o grande boom é que você pode desconstruir isso e sair dessa posição de vítima e ir para um lugar aí de protagonismo. E como, né? Eu acho que antes de falar de como, eu acho que é entender o porquê que a gente se coloca nesse lugar. E às vezes, se você que está vendo ou ouvindo esse episódio, é importante entender que se você não está nessa posição, provavelmente você deve conhecer alguém que esteja ou já esteve. E isso vai te ajudar, talvez, a ter paciência, porque muitas vezes as pessoas se afastam, né? Começa e para, aí aceita um tal, daí a pouco, nossa, mas aquela pessoa está sempre reclamando, tudo de ruim acontece com ela, não quero essa energia para perto de mim, não. Pensa aí se isso já não aconteceu com você relacionado a alguém. E a pobre coitada, né, aqui, da pessoa que tá sempre se sentindo ou se coloca nessa posição de vítima sempre, ela vai ficando cada vez pior, vai se sentindo cada vez mais vítima, porque ela acaba afastando as pessoas dela, né? E isso acontece muito, o vitimismo, ele acontece muito por causa de algumas experiências da infância, que cada um recebe de uma forma, né? E acaba tendo a necessidade de reconhecimento ou proteção. Né? Às vezes os pais não deram atenção, teve algum problema na família, e é interessante que às vezes nem isso aconteceu realmente, mas foi a forma como a pessoa percebe a situação, né? Principalmente a criança. E dependendo da idade, ela não tem ainda condição de analisar aquilo por outro ponto de vista. Ela acaba tendo ganho secundário, porque inconsciente, tá? Ela não tem consciência que ela está ganhando. Mas a partir desse momento ela recebe atenção das pessoas, ou ela pode se isentar de responsabilidade e de culpa, né? Se ela está sempre reclamando que nunca tem dinheiro, que as pessoas dão certo na vida e ela não consegue, ela vai jogar a culpa ou na empresa, ou no momento econômico, ou sei lá, nos políticos,
né? Mas ela nunca vai entender que ela poderia fazer a parte dela para mudar ou amenizar aquela situação, com todos os problemas lá fora, né? É interessante, eu lembrei aqui agora, principalmente falando sobre movimentos econômicos ou país, né? A gente vive num país que existe muita corrupção, que a grande maioria da população está sobrevivendo e não vivendo, né? A gente não tem nem um salário mínimo digno para que uma família possa viver confortavelmente, né? Ter todos os pilares ali da vida atendidos. Mas mesmo em situações econômicas complicadas, desafiadoras, né, em recessões, tem pessoas que se tornam milionárias, que estão ganhando dinheiro, tem pessoas que acabam se tornando milionárias nesse processo. Por quê? Porque elas não se sentiam vítimas, na verdade, elas se sentiam donas da própria vida. Então não foi o ambiente externo que moldou, né? Ela não acreditou naquilo, ela acreditou nela. E é isso que a gente tem que passar a fazer para que a gente consiga subir e chegar onde a gente quer. Tá? Eu estou falando aqui profissionalmente, mas isso pode ser afetivamente, pode ser socialmente, né? É a gente que precisa trabalhar isso, né? O vitimismo acaba sendo uma zona de conforto emocional. E aí a pessoa se acostuma com aquilo e ela não sai. Porque o que acontece? A culpa é dos outros. É comigo, eu que sou azarado, né? Deixa eu bater aqui na madeira porque eu não quero falar isso para mim. Mas a pessoa que se sente azarado. Então, assim, poxa, e aí? Né? Eu não tenho sorte. Então, é a partir desse momento que ela vai continuar sem sorte, porque ela está falando isso, ela acha isso, então ela está cocriando isso, né? Lembrando que os nossos pensamentos eles têm força, né? Então, por mais que a gente queira algo, almeje algo, mas se o nosso pensamento, se a gente vibra o oposto, é o oposto que vai acontecer e não aquilo que a gente quer. E aí, como o vitimismo é inconsciente, a pessoa não está percebendo que ela está vibrando isso. A não ser que alguém, né, toque nela, dê um toque e ela compreenda, senão ela não vai concordar com a pessoa também. E qual que é o caminho para o protagonismo? Autoconhecimento, galera. Não tem como. Eu falo que todo lugar que eu vou, todo lugar que alguém me pergunta tal, o foco é autoconhecimento. Até para a empresa, para trabalho, para ter sucesso, o autoconhecimento tá ali. Ele é importante. O primeiro passo é reconhecer que tem esse padrão. Não tem como eu sair do vitimismo para ir para o protagonismo sem entender que eu vivo no vitimismo. Eu sempre falo, quem já me acompanha aqui há um tempo, eu já devo ter falado isso várias vezes. Não dá para mudar aquilo que você não sabe que precisa ser mudado. Então, é reconhecer esse padrão. E aí, não é se sentir culpado, é ter responsabilidade. Né? O problema não é eu ter aquilo, né? Eu ter passado por aquilo, eu ter sido daquela forma. O problema é continuar nessa forma, porque aí nada vai mudar. É buscar alternativas. E o autoconhecimento é fundamental para isso. Tá? E aí vai entendendo de onde veio, né? Esse padrão, você vai poder ressignificar essas experiências. E aí desenvolver a sua autorresponsabilidade. Tá,
Eu passei por isso, tá? Então, o que eu posso fazer com o que fizeram comigo? Ou com o que aconteceu comigo? Porque o passado já foi, não tem como a gente ir lá e mudar. Tem como eu mudar daqui para frente. E é aí que você se torna protagonista. Porque você entende que tudo que for acontecer daqui para frente é resultado das suas escolhas. E aí, com autorresponsabilidade, você faz escolhas mais assertivas, escolhas intencionais. Você passa a ter consciência de que você pode modificar aquilo, ou aquilo que aconteceu no passado não vai te impedir de chegar onde você quer. E aí um mundo, né, de possibilidades acontece. Mudança na tua vida, atração de pessoas, de situações, né? Por quê? Porque você está vibrando de uma forma diferente, você está entendendo a vida de uma forma diferente, né? Então é praticar, né? O que eu faço? São escolhas diárias, são atitudes intencionais diárias, desculpa, para que você consiga sair disso, né? Você não tem culpa do que viveu, mas você é responsável pelo que você faz com isso. Essa frase resume tudo, do que de como sair do vitimismo para o protagonismo. E você vai fazer isso através de terapias, através de livros, né? Livro, eu falo que às vezes a gente não está tão preparado, que às vezes o povo, por que tem tanto livro de autoajuda por aí? Porque as pessoas estão buscando isso, elas querem mudar, mas nem sempre com aquela leitura ela vai conseguir a transformação dela. Né? Eu falo que muitas vezes é interessante você buscar um profissional que vai trilhar esse caminho junto com você. Ele vai te ajudar, na verdade, ele não trilha, né? Ele te ajuda, ele te orienta, porque você é que faz a mudança. Né? Tanto é que a gente fala em autocura, a gente não fala em cura. Ninguém cura ninguém, a gente se cura. Porque é quando a gente entende que o problema está na gente, é que a gente vai buscar ajuda e só nós podemos mudar. Não adianta ler 200 mil livros de autoajuda e não colocar em prática nada daquilo que você fez. É a mesma coisa, não adianta você formar e ter o diploma se você não praticar. É por aí, tá? Então, quando a gente entende que é um caminho, que o protagonismo é uma escolha de vida e não é uma coisa que está destinada a certas pessoas e a outras não, que a gente vai conseguir entrar num caminho para poder transformar a vida, a nossa vida do outro. Tá? Se você não é essa pessoa, entenda que a pessoa que ela não é porque ela quer, ela é porque ela aprendeu a ser assim. Foi assim que ela conseguiu enfrentar a dor que ela enfrentou, né? Que ela passou. Mas se você é essa pessoa, não quer dizer que você tem que conviver com isso para a vida inteira. Faça de tudo para que você transforme sua vida, se você quer a sua vida transformada, né? A gente sempre fala que existe ganho, inclusive na doença, né? Existe um porquê a pessoa tá doente, não quer se curar ou não se cura. É até meio, digamos, bizarro isso, mas a pessoa não tem consciência, mas talvez a doença trouxe para ela
para perto dela pessoas que estavam afastadas ou uma situação que ela queria viver. Então, o que eu peço para você? Se esse conteúdo te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Se quiser aprofundar esse processo, me acompanhe nas redes sociais, assista outros episódios e pode me procurar, né? De repente eu posso estar te ajudando aí nesse processo de tomar as rédeas da sua vida, né? Se tornar protagonista da tua história. Meu Instagram é @FabiAssunção. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Se gostou, compartilha, manda mensagem, dá um like, me segue. E se quiser que eu fale sobre alguma outra coisa, algum outro tema, pode deixar recado aqui ou entrar em contato comigo nas redes sociais. Beijo grande e até o próximo episódio. Vire o protagonista da tua história. Beijos!